Olá, estamos mais uma vez com a Patrícia dos Anjos para conversar sobre natação. Patrícia, piscina é um ambiente perigoso, pode se tornar perigoso, né? Como você falou, os casos de afogamento. Que olhar você tem que ter como pai e mãe na hora de matricular o seu filho, né, para essa piscina? Primeira atitude de segurança que a gente tem que ter é de conversar com a criança, é comportamental. Então assim, a criança jamais, não só no ambiente que ela vai nadar, mas no clube, em casa, numa casa de festas que tem a piscina, a criança jamais deve correr na borda. A gente vê aquele movimento, é claro que isso é induzido, né, ali pelo momento. A gente vê a criança sai correndo e aí pisa e pula. Isso não é nada seguro. E se a criança tropeçar, ela vai se machucar como em qualquer outro ambiente e ainda vai cair dentro d'água e machucada, e aí isso implica várias questões. Então a primeira coisa é a conversa com essa criança. O que a gente trabalha lá? Como é que eu vou chegar? O que eu vou fazer? Quais são as movimentações que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar nessa piscina? Então essa é a primeira coisa. A gente está falando de limite, né? Limite. Exatamente. Aí, óbvio, o olhar dos pais, a partir dessa parte da educação, da conversa com o seu filho. Vou chegar lá e aí eu vou ver se tem uma porta de segurança, eu vou prestar atenção na questão do tratamento da piscina, vou perguntar, vou me informar quanto à profundidade, eu vou ver se esse piso ali perto da piscina é antiderrapante, se tem barras próximas para que eu possa me segurar sem escorregar. O ralo, é interessante a gente saber do ralo da piscina, se é um ralo que puxa. Que suga, né? Exatamente, porque o nosso ralo, por exemplo, pode até ser que ele sugue, mas a gente não tem essa sensação porque ele faz um caminhozinho. Então lá no final do caminhozinho dele ele deve sugar, mas quando a gente passa com o pé por cima dele, ele não suga, porque ele faz voltas, ele tem curvas e se existe esse movimento de sucção, pode se tornar muito perigoso, sim, né? Acidentes vários sérios, vários acidentes. Mas eu acho que o principal, como por exemplo, a nossa piscina é uma piscina super bem amparada nas questões de segurança, então eu acho que o principal é a educação dessa criança. O hábito de se comportar de maneira saudável e segura à borda da piscina. Isso serve para praia, né? Sim, como entra pulando de costas. E aí a gente vai ir para praia também, claro. E o que aprende para piscina, você vai generalizando depois para todos os ambientes. Sim. Com água, né? De uma forma geral. A piscina é um lugar onde as aulas de natação, na verdade, são momentos de brincadeira, sim, são momentos que envolvem muito prazer, mas sobretudo é um momento de educação. De limites, de você conhecer o seu corpo, de você saber até onde dá para ir, quando você tem que arriscar um pouco mais. Nesse item ainda de segurança, a gente pode pensar número de crianças dentro da piscina, né? Como é que a gente poderia tentar administrar isso? Que número você acha bacana de crianças para cada professor? Como é que você pensa isso? Cada estabelecimento vai ter as suas normas. É claro que você não pode ter uma turma com 20 crianças e um professor, até porque dificilmente a piscina vai comportar de maneira adequada e o professor vai visualizar aquele número todo de crianças. Mas você pode, se são crianças, aí depende das habilidades, são crianças que sabem nadar, por exemplo, adultos, desde que a sua voz consiga alcançar todo mundo e que todos saibam nadar mais ou menos no mesmo nível, você pode ter um número grande de adultos. Agora, eu que trabalho com crianças pequenas, é bom limitar isso, não só por uma questão de segurança, mas por uma questão de qualidade do serviço. Porque eu não trabalho sozinho, eu tenho uma auxiliar do lado de fora, eu tenho outros professores trabalhando comigo, então a gente até poderia ampliar o número de alunos. Mas aí, por uma questão de conforto, pelo tamanho, por uma questão de qualidade mesmo, de você poder dar mais atenção, já que são crianças pequenas, já que estão em formação, já que é uma fase de aprendizado mesmo. Então, você limitar esse número, quanto menor for a criança, maior a limitação.
de quantidade. Por exemplo, um bebê, até 1 ano pelo menos, ele deve fazer aula individual, né? Porque ele não vai andar, não vai fazer vários movimentos, então eu não vou botar bebês soltos e a comandos. Então ele tem que estar ali, que é uma fase também que precisa do contato, né? E aí a gente pode trocar num olhar, num carinho, num toque mais constante. Porém, já falando nos bebês, existe um outro formato de aula que é o formato com os pais. Eu ia te perguntar isso agora. E aí a gente potencializa isso colocando a mãe, sim, ou o pai ou algum responsável próximo da criança dentro da piscina com essa criança. E aí a gente dá uma aula coletiva. Eu fico sem criança nenhuma e fico só orientando ali a movimentação. É uma outra proposta. Muito válido também, porque aí depois você pode usar aqueles movimentos lá na sua casa, claro, no clube. Claro. É uma outra proposta e é super interessante, mas que também tem o seu tempo. Patrícia, são propostas diferentes mesmo, né? Eu acho que uma não invalida a outra. Quando a criança está fazendo a aula com o pai e com a mãe, tem uma questão ali que a própria aula, a própria natação, o ambiente vai favorecer o fortalecimento desse vínculo afetivo com aquele cuidador que está naquele momento, né? Em contrapartida, estar também fazendo aula com um professor ajuda na questão da socialização da criança, porque ela vai ter que ir no colo de uma outra pessoa, né? Ela vai ter que estar mais próxima, se desapegar um pouquinho do pai, da mãe, daquele responsável que levou. Então eu acho que nos dois casos tem aspectos negativos e aspectos positivos. Aí depende muito também da expectativa da família para essa aula, além, óbvio, de tudo que a gente está falando aqui, né? Dos benefícios da natação, mas dessa questão também que a gente não pode desprezar, que é um esporte que vai levar a uma questão social também. Em relação aos dois estímulos, existem momentos, né? Na questão da adaptação, e quando a criança é muito novinha, é super válida ela estar com os pais e realmente aumentar esse vínculo. E até eles perceberem que os momentos dentro d'água, de lazer, na praia, na piscina, no clube, isso pode ser melhorado a partir do momento em que o pai sabe o que fazer com aquela criança para estimular e para curtir um pouco mais. Mas chega um determinado momento, ainda com a criança bebê, antes dos 2 anos de idade, que a criança ela vai parar de desenvolver ou ela vai se desenvolver melhor estando com um profissional, porque aí o profissional vai avançar, sim, né? Arriscar mais, né? O profissional vai avançar nos ensinamentos, porque os pais têm um limite, né, para claro, você dar estímulos ali. Claro. O profissional ele tem mais recurso para trabalhar com essa criança e a própria questão da autonomia. Às vezes o pai e a mãe protegem demais, ficam ali segurando, ficam meio aflitos com certos movimentos, que o professor não vai ficar porque ele domina aquelas técnicas. Domina as técnicas e tem outro tipo de vínculo com a criança. Sim, também. Com certeza. Agora, para a gente finalizar, Patrícia, a gente escuta muito, principalmente na questão dos bebês, das crianças pequenas, a natação sendo um pouco vilã na história. A questão das doenças, a criança está fazendo natação e fica muito doente, tem muito problema no ouvido depois que foi fazer natação. O que você observa sobre isso? Assim, o que você pensa? Então, é importante saber aquela questão anterior que a gente abordou sobre o tratamento da piscina, porque se realmente se a criança tem alergia a cloro, vai ser difícil dessa natação ser benéfica. Agora, se você confia no tratamento, se aquilo tudo está adequado, então você tem que persistir, porque tudo na vida é uma questão de adaptação. E a natação, como foi falado, ela é extremamente benéfica à saúde. Agora, a criança entra e aí faz uma dermatite, faz uma otite, são coisas de adaptação. Então, assim, a não ser que a criança tenha um problema crônico, aí se é crônico, a gente então tem que afastar, tratar. Mas sendo problemas agudos, fez um otite, a temperatura baixou um pouco, pegou um resfriado, a gente trata, mas a gente precisa persistir nisso, porque isso vai melhorar. A natação é exatamente para isso, para tratar as vias aéreas superiores. Mas, como tudo, a gente passa por um período de adaptação. Então a criança às vezes se sente desconfortável dentro d'água porque ela não é adaptada ao meio líquido. Ok, daqui a pouco ela vai estar brincando, feliz e contente e arriscando. E a mesma coisa é o organismo. De repente aquele organismo não está acostumado a passar 20, 30 minutos dentro d'água 2, 3 vezes por semana. Então o organismo se ressente
mas isso passa. E os benefícios que vêm depois são muito maiores, né? São muito maiores, entendeu? Vale muito a pena. Aí num tempo mais frio, você está em contato com a água, mesmo que seja uma água aquecida, pode não ser tão confortável, aí a criança se resfria um pouco, mas se você passa esse período, ou se você coloca a criança antes, num período mais quente, e aí que demora 6, 9 meses até chegar numa temperatura mais amena, né, de estação do ano, então a criança já está adaptada, ela vai passar por aquela estação de inverno, outono, imune, né, a problemas que a gente tem nessas épocas, problemas respiratórios, do que qualquer outra criança que não faça natação. Se as dicas foram úteis, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.